Processo de criação do testware. Primeiro vamos relembrar lá da CTFL o que era testware. Testware é tudo que o profissional de teste produz. Caso de teste, massa de teste, ambiente de teste, plano de teste, registro de defeitos, relatórios e inclusive os scripts de automação. Tudo isso é o tal do testware, ok? E como que é o processo de criação do testware quando você fala da automação? Como que é esse processo? Bem, ele envolve a criação dos scripts, que aqui tem uma pegadinha, ó. Olha só como ele chama o script de automação. Aqui ele está escrevendo, chamando ele simplesmente de software, né? Então, o software aqui não é o software alvo, não é o SUT que a gente falou antes. O software aqui é justamente a sua automação, os seus scripts de automação. Então, faz parte do testware o script de automação que você vai criar, naturalmente. Tem que ficar sob controle de versão, né? Para que qualquer alteração possa ter um histórico, possa voltar atrás, possa estar seguro, né? Você também precisa ter uma documentação. Documentação? Poxa, hoje em dia quase não tem documentação, aliás, nunca teve. Mas o que é essa documentação? Pode ser uma documentação leve, um BDD, um mapa mental, alguma coisa que você tenha lá um controle, né? Uma ideia do que deve ser automatizado, por que deve ser automatizado, de qual é aquela rotina do cliente. Então você pode ter uma documentação sobre sua automação ou sobre o software em si. Você pode ter casos de teste, ou seja, um descritivo mais detalhado dos passos que vão ser automatizados. Isso não é uma exigência, mas pode ser útil em testes mais complexos, testes mais importantes. Você também precisa ter os ambientes de teste. Hoje em dia a gente tem tanto ambientes físicos, como ambientes virtualizados, com containers, com máquinas virtuais, ambientes de teste na nuvem, enfim. Você precisa ter um controle sobre esses ambientes, um passo a passo de como você faz para montar esses ambientes, como você faz para ativá-los, né? Então isso tudo vai estar dentro do seu testware, né? Como que você configura e como você ativa os ambientes de teste. E a massa de dados, a massa de teste, os dados que você vai consumir, que você vai utilizar para fazer seus testes. Então tudo isso faz parte do seu processo de criação do testware dentro da automação. Então você precisa criar os scripts, que são o software, ter alguma documentação sobre esses scripts, eventualmente ter casos que detalhem os passos desses testes, ter as definições de ambiente, de como cria, de como ativa, e a massa de testes, os valores, os dados que você vai utilizar durante os seus testes. Uma das três abordagens é testar através das interfaces públicas que as classes, métodos, funções, módulos e bibliotecas apresentam. Ou seja, quando o programador constrói o software, ele estabelece algumas interfaces que podem ser utilizadas tanto para conectar um módulo no outro, um componente no outro, como também através dessa interface que a gente faz o teste. E isso pode acontecer de várias formas, é o que a gente chama comumente de teste por API. Então, por exemplo, quando eu uso um JUnit, um NUnit, eu estou fazendo um teste de interface pública. Eu posso também usar ferramentas, né, de teste de serviço para fazer uma abordagem como essa. Então, a abordagem de teste de interface pública é uma das mais comuns. O segundo tipo de abordagem, que também é muito usual, é usando a interface gráfica. Então, por exemplo, o Selenium, ele abre o navegador e testa pela tela como se ele fosse um usuário ali navegando. O Siculi também vai ser assim, várias ferramentas como o Appium para mobile também vão usar o teste pela interface visual, pela interface gráfica. Ele também poderia fazer através da interface de componente, que é a CLI, esse GUI, né, Graphic User Interface, a interface gráfica do usuário, é a página, a tela do aplicativo. O CLI é a questão da interface na camada de componentes, que também pode ser feita através de uma requisição de serviço. Então, a gente, quando vai utilizar um componente, ele também pode ser chamado dessa forma. Okay? E o terceiro tipo é quando você vai fazer um teste através de um serviço ou protocolo. Então, já existe um web service, já existe algum protocolo de comunicação, algum protocolo de requisição, que você se comunica com ele. Então, são as três maneiras que você pode se comunicar. Através de uma interface pública, através de uma tela, de uma página, de uma interface do usuário, ou através de um serviço ou protocolo que exista. Quando a gente pensa em SOAP UI, né, quando a gente pensa em Postman, JMeter,
que vai fazer aqueles testes de requisição sem tela, a gente pode tanto fazer um teste através de uma interface pública, quanto a gente pode fazer o teste através de um serviço. Vamos exemplificar essas abordagens com ferramentas do dia a dia. Ferramentas não vão cair no seu exame, tá? Nome de ferramenta, mas só para a gente poder ilustrar um pouquinho e você encaixar um pouco como isso funciona. Quando a gente vai fazer um teste unitário ou um teste de integração, a gente faz esse teste através de uma interface pública. Então, um JUnit, um NUnit, ele vai explorar uma interface pública do seu componente, do seu módulo, da sua classe. Quando a gente vai fazer um teste com tela, um Siculi, um Selenium, um Appium, a gente vai fazer um teste pela interface do usuário. Quando a gente vai usar um web service ou um serviço para fazer a chamada, não vou falar direto com o componente, vou falar com o web service, e esse web service vai falar com o componente, ou seja, existe um intermediador ali no meio. Então é um teste de serviço ou protocolo. Talvez assim fique um pouco mais claro essa diferença entre os tipos de automação. Então, a automação de API é aquela automação bem próxima. Meu script está falando direto com o componente. Interface do usuário, meu script está interagindo com a tela ou com a página. Interface de serviço ou de protocolo, o meu teste está falando com o web service ou com uma camada que faz essa relação para mim. Tudo bem? Acho que ficou mais claro dessa forma. A minha automação ela também tem 6 objetivos. Um deles é melhorar a eficiência do teste. E o que seria a eficiência do teste? Eu ser capaz de realizar mais testes, ser mais eficiente, mais produtivo, né? Muita gente reclama que o teste é caro. Poxa, eu tenho que ter várias pessoas aqui testando, disponíveis para testar. Então a automação ela pode melhorar essa eficiência, ou seja, me tornar capaz de fazer mais testes, ter uma cobertura maior, né? Testar mais funcionalidades seria o segundo objetivo. Reduzir o custo que seria dos testes, que seria o terceiro objetivo. Então veja que são objetivos que também são relacionados. Então, ao melhorar a minha eficiência, eu ser capaz de testar melhor, eu também conseguiria aumentar a minha cobertura, ou seja, testar mais, realizar mais testes no mesmo tempo, com o mesmo investimento. Isso faria com que o meu custo total do teste reduzisse, que é sempre interessante. E eu poder, como já falamos antes, realizar testes que uma pessoa não faria. Testes de desempenho, ou testes que são repetitivos, né? Isso seria bem interessante. Testes tediosos, que as pessoas acabariam cansando, testes com uma complexidade muito grande, em que a pessoa poderia se perder durante o teste. Então são testes que testadores manuais não podem ou não deveriam fazer, tudo bem? Seria o quarto objetivo. O quinto objetivo é testar mais rápido, né? Então, reduzir o período de execução do teste, ser capaz de testar uma fração de tempo. A maioria dos empregadores, a maioria das organizações, tem como objetivo que os robôs testem de 2 a 10 vezes mais rápido que as pessoas, para que eu possa realmente encurtar esse tempo. Se antes eu precisava de uma semana inteira para testar e agora eu consigo testar em 40 minutos, poxa, isso me permite, em vez de testar só uma vez por semana, passar a testar 1 ou 2 vezes por dia. Então isso é muito importante, ser capaz de reduzir o período de execução de teste, testar mais rapidamente. E testar mais frequentemente. Quanto mais frequentemente eu realizar meus testes, como eu falei, realizar testes diariamente ou a cada necessidade, existe um objetivo que a gente tem também, né, de conseguir realizar um teste essencial, né, automatizado em até 10 minutos, né? Isso não deve cair na sua prova, mas é só um número para você ter em mente. Então, se eu conseguir testar em até 10 minutos, poxa, você imaginou, a cada 1 hora eu posso realizar o teste. Então, eu pego defeitos frescos, defeitos que acabaram de ser codificados, que acabaram de ser introduzidos no software. Então, se ele está fresco, é fácil da equipe, né, do time, identificar onde ele está e corrigir. Então, por isso que a frequência do teste é muito interessante, descobrir se uma coisa desapareceu. Vamos imaginar que eu tenho uma câmera de segurança que ela mostra um lugar, uma sala lá no museu, a cada 1 minuto. Então as câmeras elas vão mudando de tela, né? O segurança está olhando lá um mosaico de telas. Quer dizer que se alguém for lá e roubar algo naquela sala, dentro daquele 1 minuto, eu vou perceber. Ou no máximo, se eu não perceber, daqui a pouco quando voltar a tela, eu vou, opa, sumiu, tudo bem? Quanto mais espaçado for o tempo, se a câmera só mostra a sala de hora em hora, você concorda que quando eu der por falta de alguma coisa na sala pela câmera, o ladrão pode já ter passado lá 1 hora, já fugiu, tudo bem?
Agora, qual que seria o perfeito? O perfeito seria ter uma câmera real-time, né? Uma câmera que está lá. O cara entrou uma pessoa estranha, pegou aquele objeto, pronto, eu já vou chamar o pessoal de operação lá para agir. Tudo bem? Então veja que quanto mais frequentemente eu estou olhando, né, mais seguro vai estar o meu software, mais protegido ele vai estar de defeitos. Mais prático, mais rápido, mais econômico vai ser. Então esses são os 6 grandes objetivos da automação. Melhorar a eficiência, aumentar a cobertura, reduzir custo, fazer testes que manualmente não seriam possíveis, reduzir o tempo do teste, o período do teste e aumentar a frequência com que realizamos os testes. Então são 6 objetivos muito interessantes e com certeza vão aparecer também no seu exame e no seu dia a dia, em reuniões, em atividades. E esses objetivos, eles descrevem, no fundo, 9 grandes vantagens. Então existem 9 grandes vantagens de automatizar. Se alguém te pergunta, poxa, por que a gente automatiza, né? Existem 9 motivos, né? 9 grandes vantagens para isso. Uma das vantagens é poder testar mais, realizar mais testes. Outro é, como a gente já falou, criar testes que não podem ser feitos manualmente. Testes que são em tempo real, são testes de desempenho, testes que eu vou realizar com vários dispositivos remotamente, testes paralelos, que eu precisaria ter um exército de amigos, né, para poder realizar. Testes muito complexos, seria a terceira vantagem, né? Testar coisas que são complexas, seriam muito demoradas ou muito difíceis, ou até tediosas de uma pessoa fazer, e por isso ela poderia errar e meu teste ser inválido, né? Eu poderia aumentar a velocidade dos testes, como a gente falou, de pelo menos 2, 10 vezes mais rápido que pessoas, reduzir os erros humanos. O ser humano ele fica entediado, eu não sei se você, mas eu fico bem entediado fazendo certos tipos de teste. Então, se você puder colocar um robô que não se chateia, não fica com sono, não vai lá comer uma feijoada, volta e vai testar, né, fica lá, né, zumbizando, se você conseguir ter testes que eles são sempre iguais, sempre repetitivos, feitos rapidamente, feitos pela máquina, isso reduz a sua chance de erro, de distrações. Então é interessante, você tem um teste mais efetivo, né? Mais exato, mais repetitivo. Você sabe que ele sempre vai ser executado da mesma forma. Diferente que você tem pessoas diferentes, elas testam de formas diferentes. Claro que as pessoas têm valor no tipo de teste que elas executam. Mas aqui eu estou falando de uma linha de base em que eu garanto que sempre o meu teste está sendo executado da mesma forma. Isso aumenta a minha eficácia e minha eficiência. Eficiência é atingir o objetivo e eficácia é fazer isso de uma forma econômica. Então a única maneira de eu fazer teste de regressão em larga escala com uma eficácia boa, ou seja, uma relação custo-benefício boa, é se eu fizer com automação. Então realmente a automação ela aumenta a eficácia e eficiência do uso dos recursos de teste. Ninguém vai querer ter um exército de pessoas testando na mão. É muito caro, é muito demorado, às vezes não é confiável. E se eu faço isso de forma automatizada, eu tenho tudo isso. Tudo bem? Uma quantidade maior, um custo por teste menor, um tempo por teste menor, e a garantia de que aquilo, como a gente falou nas vantagens anteriores, sempre vai ser feito da mesma forma. A gente consegue ter um feedback mais rápido. Aquela ideia que a gente já fala na agilidade, feedback frequente. Então, eu posso testar todo dia, ou de hora em hora, ou a cada build, a cada novo candidato, a cada nova versão. Isso me dá um feedback bem rápido para o time poder agir quase que instantaneamente sobre os problemas. Isso dá uma velocidade muito boa para o time, para o próprio desenvolvimento. Eu tenho uma maior confiabilidade, porque eu consigo repetir os testes de forma consistente no sistema. Então, eu sei se o meu sistema é consistente, que eu consigo repetir frequentemente, saber se está melhorando, se está piorando, se tem uma parte que vira e mexe e dá problema. Enfim, eu consigo ter uma visibilidade, uma transparência do quão bom o meu sistema está. E a nona vantagem, que dá até uma confusãozinha aqui quando está lendo os sílabos, que você veja que no oitavo ele fala de consistência, mas ele está falando de consistência do sistema, ou seja, o sistema ser sólido, né? Estar melhorando sempre, né? Ser visível onde ele está melhorando. E uma maior consistência do teste. A gente existe um time, essa é a nona vantagem, que tem pessoas diferentes que testam, e uma testa bem uma coisa, outra testa bem outra, e aí eu poderia pegar, como cada um testa melhor, e colocar dentro de uma única bateria de testes. Então eu poderia usar o conhecimento humano de cada um deles para criar uma automação melhor. Então isso é muito interessante, aprender, né, com os colaboradores e pegar esse conhecimento e colocar ele num movimento mais rápido, automatizado.
Agora, nem tudo são flores e há também desvantagens. Então imagina se na prova o examinador não vai adorar perguntar para você sobre vantagens e desvantagens da automação. É claro, você tem que lembrar dessas vantagens que nós falamos agora, que não são difíceis, mas principalmente lembrar das desvantagens. A maioria das pessoas, quando elas vão numa entrevista, elas sabem falar muito bem sobre si, quais são suas qualidades, mas as pessoas têm dificuldade para falar sobre seus defeitos. Então a gente também tem que saber falar sobre quais são as desvantagens da automação, não é tudo só maravilhoso. Então vamos lá, quais são as desvantagens? As 8 desvantagens. Custo. Você vai ter um custo a mais para fazer automação. Às vezes chega a ser quase um segundo projeto, né? Ou seja, quase um dobro de custo que você tem num projeto tradicional, se você começa a ter uma automação. Você tem um investimento inicial para configurar o TAS. O que é TAS? Como eu falei na nossa certificação, vai cair muita sigla. TAS é sua Test Automation Solution, sua solução para automação de teste. O seu projeto de automação, aquele projetinho que você vai lá, que você cria no Selenium, que você cria no Sicuri, que você cria no JMeter. Então, você tem que montar uma série de projetos para automação. Isso tem um custo de setup, um custo inicial para fazer funcionar. De montagem de ambiente, de treinamento, investimento de horas para construí-lo, né? Então você tem um investimento inicial para montar esses projetos de automação, né? Normalmente você necessita de alguma tecnologia adicional, de recursos adicionais que você não tinha, trocar de máquina, enfim, recursos que você não tinha ali à sua disposição. Então também é a ver com custo e conhecimento, né, dessas novas tecnologias que tem que ser adquirido. A sua equipe precisa ter essas habilidades. Então, é uma equipe que tem mais habilidades técnicas, mais habilidades de desenvolvimento, mais habilidade de automação. E isso gera uma certa resistência nos times. Tem muita gente que nem sempre vê a oportunidade que ele tem ali de começar a automatizar. Ele cria uma resistência para começar a trabalhar nesse projeto. É meio maluco, mas isso existe. A pessoa às vezes deixa passar ali a chance que ela tem de se reinventar profissionalmente. Existe também um custo, né, de manutenção dessa solução de automação. Então não é só criar a solução e pronto, está feito. Como o software muda, a automação também muda. Então, assim como o software tem manutenção, a automação do software, a automação de teste do software também tem uma manutenção e ela é cara, né? Ela é demorada. Sexto, a gente pode se desviar. Sexta desvantagem, a gente pode se desviar dos objetivos do teste. Às vezes um teste manual já resolvia muito simplesmente, rapidamente, de forma curta e grossa, o problema. Mas não, eu estou com aquela visão que tudo eu tenho que automatizar. Então eu tenho que ter um discernimento do que eu preciso e do que eu não preciso automatizar. Do que é importante e do que não é importante automatizar. Não automatizar por automatizar. Automatizar aquilo que faz sentido, né? Tudo bem? Então, isso também tem a ver, se a gente for pensar, em confiar demasiadamente na automação. E não investir tempo também para descobrir defeitos novos que de repente poderiam ser descobertos através de um teste exploratório, de um bom e bem feito teste exploratório. Lembrando que você não deve confundir teste exploratório que as pessoas falam muito na empresa com o que a gente está falando aqui de teste exploratório. O teste exploratório que eu estou falando é um teste que tem planejamento, que tem um testador experiente e tem um limite de tempo. Então é um teste mais profissional, um exploratório profissional, digamos assim. Ok? Então, não perder o foco dos objetivos do teste. O nosso objetivo não é automatizar para automatizar, mas automatizar aquilo que dá resultado. Se dá mais resultado fazer manual, faço manual. Tudo bem? Sétimo, a desvantagem, os testes podem se tornar mais complexos. Então, conforme o projeto vai crescendo, o projeto de automação também vai crescendo e se tornando mais complicado. Isso aumenta o custo, isso aumenta a manutenção, isso aumenta os prazos, aumenta a necessidade de pessoal. Então, às vezes, vira um monstrinho. Então, isso também pode ser uma desvantagem da automação. Oitava desvantagem, a automação, ela também pode introduzir erros adicionais. Como assim? Como assim a automação pode introduzir erros adicionais? O processo de automação, ele pode levar a um direcionamento do projeto, a um direcionamento das correções, que levem à criação de erros. Ou seja, todo esforço humano, de alguma forma, pode introduzir defeitos. Olha que coisa fascinante. Então você está na profissão certa, porque nunca vai acabar de ter. Tudo que a gente faz, por mais que a gente queira, né, salvar, né, o software de defeitos,
O próprio tratar os defeitos, procurar automatizar a busca de defeitos, também vai nos levar a gerar defeitos. É como se a gente falasse assim, eu sou um cientista, né? Estou procurando a cura de uma doença e eu desenvolvo uma vacina, um remédio que vai combater essa doença. E ele vai salvar 99% das pessoas. Mas, de repente, ele vai gerar uma reação tão forte naquele 1%. Vejam só. Então, vamos imaginar que tinha uma doença que matava 60% das pessoas que tinham aquele problema. Aí eu começo a ter um tratamento que salva 99% das pessoas. Poxa, salvar 99% das pessoas é muito melhor do que salvar 60%. Mas esse tratamento, ele gera uma reação adversa em 1%. Percebem? Então, ele faz um grande bem, mas ele também provoca um pequeno mal. Isso, infelizmente, faz parte da vida, faz parte de todas as profissões. Então, a automação ela também pode gerar um efeito indesejado de introduzir novos erros, novas interpretações que podem estar incorretas. Ok? Importante? Eu diria que essa é uma pegadinha que seria muito interessante na prova, você não concorda? Que a própria automação pode gerar erros adicionais? Fica a dica. E existem 4 limitações da automação. Então não são desvantagens, mas são preocupações que nós temos que ter, limitações, restrições da automação. Nem todo teste manual pode ser automatizado. Isso não é bom ou ruim, é um fato. Então a gente tem que avaliar o que pode ser, o que não pode ser, o que vale a pena ser, o que não vale a pena. A automação ela só consegue verificar resultados que a máquina interpreta. Então ela consegue ver o resultado de um cálculo que está batendo, que está escrito, quanto tempo está demorando, mas ela não consegue dizer se uma tela é melhor que a outra, em termos de usabilidade, concorda? Ela não consegue dizer, é melhor do que essa, vai fazer mais sucesso que aquela. Uma automação não consegue jogar, né, um game e dizer que ele é mais divertido, ou que ele é divertido. Percebe? Então tem coisas que não são automatizáveis. Existem alguns testes de usabilidade, de jogos, que envolvem o feedback de um ser humano real para dizer se aquilo atende ou não atende, se é satisfatório ou não é satisfatório, se diverte ou não diverte, se é adequado. De repente tem lá uma imagem que ela é racista. A máquina não vai conseguir avaliar se a imagem é racista ou tem algum tipo de conotação. Concorda? Então a gente precisa ter pessoas testando também. Terceira limitação. A automação ela precisa de um oráculo automatizado. O que é um oráculo mesmo? É uma fonte confiável de resultados esperados. Então, alguém que me diz algo, ou um sistema, ou uma massa de dados, ou pessoas que me dizem se aquele software tem o comportamento esperado ou não. Então, eu preciso ter um oráculo. E se eu vou trabalhar com automação, esse oráculo tem que ser uma base de dados automatizável. Então, eu tenho que saber o que deveria acontecer, o que deveria dar. Tudo bem? E, às vezes, eu não tenho ainda essa massa. Eu não tenho ainda um gerador, né, de situações, um gerador de respostas, um gerador de resultados. Então eu vou ter que investir tempo e dinheiro para criar esse oráculo automatizado. Porque não adianta eu executar um monte de testes, milhares, milhões de testes, se eu não consigo garantir qual é o comportamento esperado. Se eu consigo saber o comportamento esperado de tudo que eu vou fazer, então eu tenho um oráculo automatizado. Agora, se eu não consigo isso, se eu preciso ainda gerar, eu preciso ir lá no banco de dados de produção, exportar 10 mil clientes, ver qual é o comportamento de compra deles, para gerar um oráculo, onde que ele navega, o que ele faz, como que é feita a transação, então existe um esforço a ser feito para criar esse grande oráculo que vai me dizer, para cada situação, para cada fluxo, para cada cenário, qual é o resultado que deveria acontecer. Então nem sempre tem. Quarta limitação. Não é um substituto para teste exploratório. Muitas vezes o teste exploratório que a gente faz nas empresas ele é muito ruim. Por isso que as pessoas falam mal de teste exploratório. Aquele teste exploratório muito ruim, na verdade, é um teste chamado ad hoc. AD, espaço, HOC. É o famoso testa aí. Testa daquele jeito e acabou. O teste exploratório, como a gente falou agora há pouquinho, ele é um teste de alguém experiente, que vai navegar pelo software que ele já conhece, procurando possíveis defeitos. Ele vai caçar defeitos. Ele já sabe. Ele trabalhava na Apple e foi agora trabalhar na Samsung.
Então ele sabe onde dá um problema no iPhone, então ele vai procurar no Galaxy um problema parecido. Entenderam? Então ele usa a experiência dele para buscar defeito. E ele faz isso numa escala de tempo e ele também faz um planejamento leve do que ele quer buscar. Então não é um teste louco, né? Um macaco bêbado, toma lá sai procurando defeito. Não, ele pensa, analisa onde ele vai procurar os defeitos, que tipo de defeito vai procurar, e aí ele pega lá um tempo de 60 minutos a 2 horas para poder fazer esse teste. Então um teste organizado. É um teste muito bom quando você tem pessoas que conhecem muito bem aquela plataforma, aquele negócio. Então, esse tipo de teste é o teste exploratório bem feito, é o teste que realmente encontra bugs novos. Porque tudo isso que a gente está falando de automação serve para garantir a estabilidade da plataforma, a estabilidade do teu software. Então, tudo que a gente está falando de automação de teste é para garantir que o que está funcionando continua funcionando, e que nada pare de funcionar. Mas se tiver um bug novo, totalmente novo, talvez a automação não pegue. Então, por isso que eu preciso complementar uma boa automação de teste com um bom teste exploratório. Então, o teste manual exploratório ele não vai sumir. Não quer dizer que esse teste exploratório ele também não possa ser instrumentalizado. Eu posso ter um gravador que grava enquanto a pessoa navega e depois já ajuda a transformar isso numa automação. Pode ser. Eu posso gravar em vídeo o que a pessoa está navegando para depois poder usar aquilo como base para automatizar. Perfeito. Tudo bem? Então eu posso usar a tecnologia ou de vídeo ou de gravação de passos, de automação, para ajudar nesse processo de teste exploratório e ajudar depois a automatizar isso. Mas eu preciso ter indivíduos experientes, competentes, para procurar bugs novos. Serem verdadeiros caçadores de bugs. Então, automação, garantir estabilidade. Garantir o teste de regressão automatizado, que funcionava, continua funcionando após uma mudança. E bugs novos, quem descobre são pessoas fazendo testes exploratórios bem feitos. Ok? Então essas são as 4 limitações da automação. Nem tudo pode ser automatizado. Ele só consegue testar aquilo que a máquina entende. Então, a máquina não entende se algo é divertido, por exemplo. Ele precisa também saber o que vai dar, né? Saber todos os resultados esperados de todas as situações. Precisa ter um oráculo automatizado, uma massa de teste que contemple os cenários que vão ser testados. E não substitui a automação um bom teste feito por seres humanos, um bom teste exploratório. Perfeito?